Muito boa noite, muita paz, muita alegria, muita esperança, voltando mais um texto da Palavra de Deus para você, que tem me alegrado muito o coração, tem me alegrado o coração bastante em saber que Deus, Ele está cooperando em tudo. A Bíblia diz que Ele coopera, a palavra de Deus diz que Ele coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus, né? Que a palavra dele é espírito e vida, e ele gela e vela pela sua palavra, e a palavra dele também nos traz um princípio importante de observar os mandamentos dele, para que nós então possamos estar mais perto dele, estar mais perto de Deus, fazer a vontade de Deus, e poder observar que muitas coisas que nós fazíamos no passado, embora atrapalhasse a nossa comunhão com Deus, às vezes por mérito acharmos que merecemos alguma coisa, só que na verdade não. Nós nunca merecemos nada. Tudo que fazemos devia ser com muito cuidado pela nossa sabedoria, pelo nosso interior, para que nós entendêssemos então os propósitos de Deus para nossas vidas. No Salmo capítulo 24 diz algo importante: do Senhor é a terra e tudo que nele há, e todos que nele habitam, tudo é dele. Do Senhor é a terra, todas as coisas que nele há, e os que habitam na terra também são dele. Bom, o texto ali fala de Jesus. Fala que Jesus tem o coração puro e a mão limpa. É ele quem nunca se entregou à vaidade. E quem nunca se entregou à vaidade nunca vai também se entregar à corrupção. Porque vaidade é corrupção. Muitas pessoas se corrompem por dinheiro. Dinheiro é avareza e avareza é vaidade. Então as pessoas se corrompem pelo dinheiro, né? E muitas vezes o dinheiro chama mais atenção do que as coisas espirituais. Ou seja, aquilo que Deus traz para nós como princípios de bênção, seja até mesmo bênção financeira. Deus às vezes quer abençoar a tua vida financeiramente e você não está apto e pronto para receber. Porque uma coisa é você receber de Deus algo que você está pronto. Outra coisa é você não receber de Deus algo que você não esteja pronto. Bom, com essa palavra que eu disse para vocês, eu resumo ela numa só. O sim de Deus, quando Deus fala sim, exatamente sim, é bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. E o não de Deus também é melhor para mim e para você. Muitas vezes, se Deus disser sim, para nós não é bom. Mas se Deus disser não, para nós o não dele é melhor. E muitas vezes o sim de Deus é melhor do que o sim de todas as pessoas, e o não de Deus é melhor do que o não de todas as pessoas. Quando ele diz não, ele fala para você, ele fala que você não está pronto para aquilo ali. E aí ele diz: filho, não, agora não, ou seja, ainda não. Então você não está pronto para algo. Quando ele diz não, o não dele é infinitamente melhor do que o sim de todas as pessoas. Na Terra, os homens têm mania, por exemplo, os homens de Deus, que visam cargo eclesiástico e tudo mais, eles têm mania de dizer sim para ele. Para ele é sempre sim, nunca tem um não. Então, quando eles recebem um não de Deus, eles ficam frustrados, porque eles não entendem, eles já estão acostumados com tudo que dá certo, que dá tão certo, que quando chega um momento que Deus vai aprovar um cidadão, Deus diz não. E quando Deus fala não, acontece duas coisas: ou ele se rebela contra Deus, ou ele fica com raiva, ou ele se desvia.
ou então ele perde a paciência, né? Vira a cara para Deus, deixa Deus de lado, ou então ele diz: Deus não me ama. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que Deus não ama ela. Deus não ama porque disse não. Deus não ama porque Deus não fez algo que a pessoa gostaria que ele fizesse, mas entenda, do jeito que ela gostaria que acontecesse, como a expectativa de vida dela. Por isso, a expectativa de vida que Deus tem para nós é permanecer no ensinamento e permanecer na tua palavra. Bom, quando você lê o texto de Salmo capítulo 24, você vai ler que Jesus, você vai entender que Jesus ele recebe de Deus a bênção, né? Este receberá do Senhor a bênção. Então ele recebe de Deus a bênção. Só que se você parar, Gabriel, que bênção é essa? Bom, ele diz que toda a autoridade no céu e na terra lhe foi dado para ele. Porque também ninguém é maior do que Jesus, né? Ele diz que o menor no reino é maior do que todos. Mas nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João o Batista. Então ele glorifica João Batista ali, ele levanta João Batista ali como profeta, porém ele também diz que o menor no reino, ou seja, ele é o filho do Pai Todo-Poderoso, o menor no reino é maior do que ele. E isso não é uma meritocracia que ele quis ali se aparentar para as pessoas, que ele podia todas as coisas, podia fazer o que ele quiser, tudo que ele quisesse, muito pelo contrário. Ele poderia sim atrair qualquer pessoa para ele, mas ele não tinha esse interesse. Jesus nunca teve esse interesse de atrair pessoas para ele mesmo, até porque se fosse nesse ponto, Jesus, com toda a humildade que ele tinha no coração dele, ele estaria fazendo algo errado, glorificando-se a si mesmo. Como ele disse para os judeus: se eu dou um testemunho que o meu testemunho é verdadeiro, se eu der esse testemunho, o meu testemunho é verdadeiro e é maior do que todos os testemunhos. Porque o maior testemunho é que o Filho do Homem desceu na terra para salvar as pessoas e arrancar elas do pecado. Ou seja, então o Filho do Homem tem maior testemunho porque ele veio de cima. Os homens têm menos testemunho porque os homens é nascido da terra. Porém, não deixe de ter uma vida poderosa com Deus. Quando Deus quer que tenha uma vida poderosa com Ele, vai ter e ponto final. Ninguém pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Lembra que Davi, ele foi ungido. Foi ungido muito novo. Porém, ele só recebeu a bênção do reinado quase que com 30 anos. Porque Deus estava treinando o ministério de Davi, treinando o ministério dele ali, né, naquele lugar, e dizendo para ele: olha, você quer essa unção, né? Você quer? E Davi queria. Era algo que Davi queria, era algo que ele foi chamado. Só que Davi passou muito perrengue, até mesmo na mão do próprio Saul, que o tentou matá-lo várias vezes, né? Cravando até a lança na parede, Davi disse: quem ama não devolve lança. E por sua oportunidade também, no meio da guerra, no meio daquele cansaço de Saul, ele ficou um pouco cansado, né? Ele ficou um pouco cansado que ele estava procurando Davi e de repente ele se deita numa caverna e dorme. E Davi entra naquela caverna e pega, mais incrível aí, Davi pega a espada e corta um pedaço da roupa dele e fala que Saul aqui, olha, Deus entregou você na minha mão, se eu quisesse matar você dormindo, né? Só que Davi não disse isso porque o próprio Davi recebeu de Deus: não tocareis no ungido do Senhor. Então, Davi aprendeu uma lição. A lição que Davi aprendeu foi o amor de Deus. Por causa do amor de Deus, do profundo amor de Deus, e por causa da perseverança de Deus na vida de Davi, por causa da perseverança das coisas de Deus que estava sobre a vida de Davi, Davi não tirou a vida de Saul. Davi continuou permanecendo, obedecendo ao Senhor e dizendo: Senhor, por mais que ele me persiga, por mais que ele bata em mim, por mais que ele tenta me matar, por mais que ele crave a lança na parede para tentar me ferir, me machucar, mas
eu de modo nenhum vou deixar me abater por ele. Eu vou sempre obedecer a sua palavra, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele aprendeu isso quando ele pecou contra o corpo dele, contra a natureza dele, que ele mesmo envia Urias para cumprir uma missão de guerra, mas na verdade ele estava enviando aquele homem para morrer mesmo, porque ele havia se deitado com a mulher de Urias, e aquela mulher possivelmente viria a engravidar. E possivelmente ele paga dois preços ali. Primeiro, a criança nasce e morre. E o segundo, ele aprende. O que ele aprende? Ele aprende uma lição muito importante. Ele aprende que ele não deveria tocar no ungido do Senhor, matar o ungido do Senhor. Porque afinal de contas ele aprendeu também que o que ele fez com Urias, ele não recebeu absolutamente nada. O troco que ele recebeu foi zero. Aquilo que aconteceu foi um desdobramento maior ainda, né? Então ele viu que a recompensa daquilo era inválida. Não valeria a pena derramar sangue de homem, não valeria a pena tirar a vida de homem, não valeria a pena matar o seu próprio irmão. E ele com certeza aprendeu. Ele viu que aquilo que ele fez era errado. Então ele aprendeu. O que ele aprendeu? Ele aprendeu uma lição. Eu não posso tocar no ungido do Senhor, né? Então quando ele aprende isso aqui, é algo maravilhoso. E outra coisa que ele aprende também é uma outra lição que fala assim: Senhor Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito, né? Porque sem o teu Santo Espírito eu não posso cumprir a tua obra. Bom, sem o Espírito Santo, Davi não poderia cumprir as autoridades, as obras que Deus deu para ele cumprir. Teve coisas que ele não podia fazer, você sabe. Davi tentou construir um templo e Deus não deixou ele construir o templo porque havia derramamento de sangue nas mãos dele. E Davi estava orando ao Senhor e falando com o Senhor, e o Senhor falou com ele: Davi, você não pode construir o templo porque há um derramamento de sangue nas suas mãos. Você é um guerreiro, você é um valente de guerra. Você não pode construir o templo. Então, para quem que ele deixou? Ele deixou o templo para que Salomão construísse o templo. E também ele ensinou que Salomão deveria pedir para Deus sabedoria. Não deveria pedir nada além de sabedoria. Pedir sabedoria. Então, Salomão pede sabedoria e se torna um grande homem de Deus. E mesmo assim, aconteceu muitas coisas com Salomão que hoje você não sabe. Hoje as igrejas não pregam sobre isso. Existem livros que Salomão escreveu que não foi publicado, não está no nosso cânon. Existem livros que Salomão escreveu que são altamente edificador e poderosos, livros poderosos, e a igreja não está preparada para receber. Bom, só quem tem acesso ao livro Chaves de Salomão, primeira chave, segunda chave de Salomão, clavícula maior, clavícula menor de Salomão. Só quem tem o livro chamado O Segredo de Salomão. E só quem tem os livros chamados Os Códigos de Salomão e até mesmo Códigos de Isaías. Só quem tem esses livros, me perdoe por dizer, são os Illuminati, os maçons, o Papa. E muitas vezes o Papa não vai liberar o livro real. Aquele livro que é realmente o verdadeiro, ele não vai liberar. É feito por copista, né? A moda antiga, foi copiado, então ele não vai liberar aquilo ali. São coisas inimagináveis, são livros que completam, realmente. São livros que, se você juntar com a Bíblia de Jerusalém, que tem 77 livros, 77 tem Macabeus, Judite, Primeira Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, e tem o livro de... tem um outro livro lá também, Judite. Então vocês pegam esses livros apócrifos, que você já sabe o que é, pegar os livros apócrifos, juntar com esses livros, que eu acabei de falar aqui para você, que não foi colocado no nosso cânon, você
forma o código da Bíblia, o código completo. Bom, tem outros livros também maravilhosos, que é chamados de os livros de Enoque. Esse livro de Enoque, talvez você não consiga achar ele em folha, né, o complemento dele em folha, mas garanto para você, se você baixar no teu celular e ler o livro de Enoque, você vai ver que alguém falou dele, né, alguém falou dele. Judas, o apóstolo Judas, ele fala do livro de Enoque. Ele fala que Enoque foi grande homem de Deus, ele fala que Enoque andou com Deus e também não se viu, né? Gênesis capítulo 5 também fala que Enoque esteve com Deus, andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Então, são coisas inimagináveis, são coisas que você precisa entender que os códigos da Bíblia são reais, né? Eles existem, porém foi arrancado do nosso cânon. Muitos livros foi arrancado do nosso cânon. Então, fique para o próximo ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.